nessa noite escutar a voz de Deus falando aqui. Vamos louvar o Senhor juntamente conosco. Você que sabe, louva essa música, adora o Senhor de todo o seu coração, porque é pra Ele, não é pra gente. Pra Ele é toda a honra e toda a glória. Aleluia. Um Deus rodeado de glória, és adorar. Grande Deus, poderoso. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Adora você nessa noite, igreja, adora Ele, vai. Homem tão falho, homem tão falho, e pros lábios que o Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Pede pra Ele, vai. Pede pra Ele te lavar, te purificar. Você vai sair daqui limpinho nessa noite. Oh, glória a Deus. Essas brasas do altar e me transforma. Vem me purificar. Fala pra Ele, vai. Estou disponível, então usa-me. Livres exclusivo, só pra te servir. Oh, glória, envia-me. Aleluia. E como dizer não? Não tem como, né? Para o teu chamado, se me deixa usar, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui. Quem pode dizer? Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Oh Deus, envia-me. Não tem como dizer não. Como dizer não? Oh, aleluia. Para o teu chamado, se me deixa usar, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, a igreja vai louvando, quem sabe. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo. Eu me fiz exclusivo só pra te servir. Oh Deus, envia-me. Envia-me a prostituta, ao traficante, ao homossexual. Me envia até o macumbeiro. Fala pra ele, o teu patrão, a tua patroa, que ainda não conhece Jesus. Ele quer te enviar. Pro teu parente, pro teu vizinho, ele quer te enviar. Oh, glória, pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória.
aleluia. Somente pra tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Bate palma pro Rei Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Se coloque de pé. Passar a oportunidade para o jovem Israel, está trazendo uma saudação para a igreja. Logo após, o cantor vai para a sua última oportunidade de quase 15 minutos para a gente passar para a palavra. Amém? Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos acotem suas Bíblias, vem abrir o livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Quem achou, diga amém. O versículo 12 vem dizer: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tarde em se irar, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Até aqui os irmãos podem se assentar. Bem, meus irmãos, aqui nós vemos na palavra do Senhor Todo-Poderoso, primeiramente, que Joel, ele foi enviado como profeta da parte do Senhor, para estar levando a palavra divina para o povo de Israel. Joel, nós vemos que ele foi enviado no tempo da seca, se nós pegarmos para analisar todo o livro de Joel. Mas o que eu gostaria de estar nessa noite trazendo aqui para a amada igreja, são esses dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13. E o que eu gostaria de dizer é que nós vemos aqui na palavra do Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso, ele vem dizer a Joel, para Joel anunciar ao povo uma simples palavra que vem a ser: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E bem, meus irmãos, o que eu gostaria de dizer nessa noite é que nós vemos mais à frente, se nós formos ler todo o livro de Joel, que aqui nós vemos que esse aqui ele vem a ser como se fosse uma ponte de conexão. Pois nós vemos que o povo de Israel aqui, naquele momento, naquela época, estava passando por uma terrível seca. A locusta e o gafanhoto estavam destruindo tudo. E o que restava, nós vemos aqui que o que restava, nós vemos na palavra do Senhor, que o pulgão, ele vem a destruir. E o que eu gostaria de dizer para a amada igreja aqui nessa noite, que o Senhor Todo-Poderoso aqui, ele vem enviar Joel diante da palavra do Senhor, para dizer o seguinte ao povo de Israel, que se o povo de Israel verdadeiramente se arrependesse e buscasse ao Senhor de todo o coração, o Senhor voltaria trazendo a chuva dele para o povo de Israel. E não somente isso, traria as bênçãos divinas da parte dele. Agora, trazendo isso para um lado espiritual, o que eu gostaria de dizer para a amada igreja é que nós vemos na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso que a mesma coisa se aplica a nossas vidas, pois muitas das vezes quando estamos errando, pecando diante da presença do Senhor, a glória do Senhor, a majestade divina, ela não venha visitar a nossa vida, o nosso ser, e transformar nossa alma. Mas nós vemos aqui no livro de Joel que quando nós convertemos verdadeiramente o nosso coração diante da presença do Senhor, em espírito e em verdade, nós vemos que o Senhor, ele traz uma chuva, e trazendo para um lado espiritual, essa não é qualquer chuva, é a chuva das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E meus irmãos, nós vemos que essa chuva não é uma chuva qualquer, é a glória do Senhor adentrando o nosso ser, ou seja, para a glória do Senhor se manifestar na nossa vida, para o Senhor Todo-Poderoso enviar a benção dele, que é o Espírito Santo, para batizar o nosso ser, nós devemos primeiramente converter o nosso coração diante da presença dele, porque sem santidade ninguém vai ao Senhor, sem arrependimento ninguém conhece a Deus. Então, meus amados irmãos, seguindo mais à frente no versículo 12, vem dizer o seguinte: isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tarde em se irar, e grande beneficência, e se arrepende do mal.
aqui no versículo 13, o que eu vejo de muita importância é que o Senhor Deus, ele vem iniciar o versículo dizendo o seguinte: e rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. E por que isso? Porque se nós formos ver a Bíblia na sua grande história, do seu início ao fim, nós vemos que o povo de Israel, eles tiveram grandes recaídas de acordo com a linha do tempo. E nós vemos na palavra do Senhor que o povo de Israel, eles chegaram no momento que entraram num ciclo vicioso. Ou seja, eles buscavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador, os tirava da opressão, e então eles agradeciam ao Senhor e depois voltavam a pecar diante da presença de Deus. E nós vemos aqui que o povo de Israel, eles chegaram num momento tão frios espiritualmente que eles não rasgavam mais o coração diante de Deus, ou seja, eles não se arrependiam mais diante do Senhor. Pelo contrário, nós vemos que vem dizer: rasgar o vosso coração e não os vossos vestidos, e não as vossas vestes. Ou seja, nós vemos aqui que o povo de Israel, eles chegaram num momento tão frio espiritualmente que eles, ao invés de rasgarem o coração diante da presença do Senhor, eles rasgavam as vestes. Eles se humilhavam somente por fora e se esqueciam que Deus é o Deus que conhece o interior e transforma o exterior. Então, meus amados irmãos, o que eu gostaria de dizer para a amada igreja é que nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós devemos ser fiéis com o Senhor no nosso interior, pois assim Ele transforma o nosso exterior. Então, meus amados irmãos, o que eu gostaria de dizer para a amada igreja também é que nós vemos mais à frente que vem dizer: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ou seja, nós vemos aqui que o povo de Israel, mesmo sendo o povo escolhido do Senhor, eles tinham um coração longe do Senhor. Eles não buscavam verdadeiramente o Senhor e eles não eram verdadeiramente convertidos diante da presença de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que Joel, ele foi com uma dura palavra para o povo de Israel. Ou seja, se o povo de Israel continuasse pecando diante da presença dele, o povo acabaria por perecer de fome, porque o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a seca estava consumindo tudo. E o que eu gostaria de dizer para a amada igreja é que assim acontece na nossa vida espiritual. Quando nós esquecemos de rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor, nós vemos que nós vamos perecendo diante dele, porque ele é o único que tem a água da vida, que pode nos salvar e nos transformar numa nova pessoa. E até aqui que eu gostaria de dizer para a amada igreja, e as palmas louvem o Senhor Jesus.